Sua criança está na EMEI Jardim Monte Belo. É uma escola pública de educação infantil como todas as outras. Mas será que as escolas são todas iguais? Não, não são. Toda escola tem uma história, uma cara, um jeito de pensar educação, uma identidade. Nossa escola nasceu 15 anos atrás como escola emergencial. As paredes eram de lata e a situação era muito precária. Ainda assim, as educadoras e educadores que aqui estiveram nesse tempo humanizaram esse espaço e compreenderam que essa escola foi desejada e esperada pela comunidade. Um bairro novo que separou um terreno nobre para a construção de uma EMEI e uma EMEF. E desse desejo, as escolas Jardim Monte Belo foram feitas pela prefeitura. Muita chuva, muita lama, muito barro amassado, muita gente envolvida, muita luta e muita construção depois. No ano de 2005, viemos para a escola que vocês veem hoje. E desde essa época, muitas das educadoras e educadores que aqui estão já estavam batalhando para que essa escola tivesse, além de um prédio bonito e um espaço agradável, qualidade nas ações para as crianças. E foi nessa época também que começamos a pensar na construção de um currículo que fosse só nosso, que revelasse a ideia de criança que nós tínhamos. E quem é a nossa criança? Nós não enxergamos a criança como um projeto de adulto, como um ser humano que não está acabado, como alguém que virá a ser alguém algum dia. Não. Para nós, a criança já é alguém hoje, alguém com história, um ser humano completo, com corpo, mente, emoções, com família, origem, histórias, valores, com pensamentos e hipóteses sobre o mundo. Nossa criança desejada tem muitas características não só intelectuais, mas também pessoais e comunitárias. Ela é quem é e precisa ser respeitada como é, mas também desafiada a ser uma pessoa melhor e desenvolver tudo o que tem de possibilidade, cheia de conhecimento, cultura e boas relações consigo mesma, com outras pessoas e com o mundo. E nisso não estamos sozinhas. Estamos apoiadas pelas teorias e sistemas de diversos educadores, pesquisadores, psicólogas, médicas, sociólogos, gente que estuda a criança de hoje, tenta entender seu cérebro e seu contexto cultural e nos ajuda a compor esse olhar sobre ela. O que se aprende e se ensina nesta escola? Para que esta criança que temos em nosso imaginário de educadoras combine com as muitas crianças diversas que vemos em nossa frente, precisamos contar com ações que possibilite aprender e ensinar dentro de nossa escola. Isso se chama, em termos técnicos e pedagógicos, currículo. E hoje estamos aqui para contar para vocês qual é o nosso currículo, o que fazemos para que as crianças aprendam muitas coisas aqui. Para isso, dividimos nosso currículo em 9 eixos, que, embora sejam diferentes, acontecem integradamente todos os dias aqui na escola. Eixo 1. Arte e Estética. Nossa escola tem muitas oportunidades de criar arte e ter contato com várias formas de estética. As crianças aqui fazem muitos desenhos, pintam, dançam, fazem música, teatro e podem criar. A arte e a estética estão afinadas com a infância, porque são linguagens alegres e criativas. Elas permitem que se desenvolva ao mesmo tempo habilidades importantes, como fazer linhas e traços, recortar, colar, compor, escrever, fazer leituras, conceitos sobre cores, linhas e corpo. E também desenvolve a criatividade. Com a arte, podemos criar um mundo novo, bonito, imaginado, diferente da realidade. A arte também é uma linguagem, que permite que as pessoas comuniquem emoções, ideias, sonhos, projetos. E a estética nos ajuda a pensar e discutir padrões de beleza. Ao contrário das escolas de antigamente, onde as crianças só repetiam padrões prontos e copiavam a arte de outra pessoa, nossas crianças aqui têm o direito de criar, de inventar, um outro jeito de pensar a arte enquanto aprendem técnicas e conceitos. E elas também têm direito a um ambiente estético agradável, cheio de diversidade,
onde as imagens delas tenham tanto valor quanto a imagem dos adultos. Falar, escrever e ler são habilidades muito importantes, porque organizam o nosso pensamento e permitem que nos comuniquemos com outras pessoas. A linguagem oral, ou seja, o que se fala, está em todas as experiências da escola. Nas brincadeiras pelos espaços, as crianças conversam, combinam coisas, inventam histórias e papéis, expressando pela fala ideias, sentimentos e imaginação. As crianças se sentem atraídas pelas atividades e lá fala sobre o que vem e sentem do mundo e do cotidiano. Isso está nos momentos de conversa com os colegas, com os adultos e adultas da escola, na hora de falar em uma roda de conversa ou decidir a decoração do bolo dos aniversariantes, discutir um ponto de vista, argumentar. Em tudo isso, as crianças estão aprendendo sobre falar e sobre a língua. As crianças têm contato com a linguagem escrita através de livros, cartazes, cardápio, listas e muitos outros materiais e informações espalhados pela escola. E damos atenção especial aos livros. Pela leitura, a criança pode aprender sobre tudo o que ela quiser, diversas culturas, sonhar, imaginar e criar. O contato diário com as bibliotecas de sala e com a possibilidade de levar livros para casa permite explorar possibilidades de leitura, ainda que não saibam ler formalmente. As crianças leem as imagens, as informações, observam as letras e vão preparando o terreno para serem leitores e leitoras de verdade quando crescerem. Valorizamos as várias escritas das crianças, a começar pelo desenho, que é a primeira escrita dos pequenos e pequenas. Escrevemos coisas que elas dizem, cuidamos para que elas tenham contato com letras e números. E assim, aos poucos, elas vão construindo um universo de escrita, que muito as auxiliará na hora de se alfabetizarem. Acabou? A vida em sociedade não é simples e nem natural. Ela é aprendida. Precisamos passar por um longo caminho para superar e compreender o equilíbrio necessário entre a nossa individualidade, nossas opiniões, nossos desejos e as concessões, direitos e deveres necessários para estarmos com outras pessoas. A escola é o ambiente mais propício para trabalhar as questões de cidadania e entender a coletividade acima da pessoa. Ao passar por todo o trajeto de construção e estabelecimento da EMEI Jardim Monte Belo, percebemos a importância de trabalhar os direitos de todos e todas, sem esquecer-nos dos deveres. O trabalho iniciado com as crianças estendeu-se para a comunidade e hoje a nossa escola funciona como um polo aberto às famílias para formar sobre os mais diversos assuntos ligados ao universo infantil e também para que eles se organizem como comunidade. Uma escola onde todas e todos tenham direito à voz e à decisão, gerindo a escola junto com o diretor e as outras educadoras, é a forma mais democrática de fazer a escola dar certo. Todos e todas dentro da escola são importantes, são educadores e educadoras. Somos uma comunidade educativa que ensina aos pequenos e pequenas o respeito mútuo, a empatia, o entendimento do coletivo, o respeito às regras, o cuidar e entender o outro, estímulo à cooperação e o não à competição desigual. Queremos tornar o olhar mais sensível e mais acolhedor.
vida em sociedade não é simples e nem natural, ela é aprendida. Precisamos passar por um longo caminho para superar e compreender o equilíbrio necessário entre a nossa individualidade, nossas opiniões, nossos desejos, e as concessões, direitos e deveres necessários para estarmos com outras pessoas. A escola é o ambiente mais propício para trabalhar as questões de cidadania e entender a coletividade acima da pessoa. Ao passar por todo o trajeto de construção e estabelecimento da EMEI Jardim Monte Belo, percebemos a importância de trabalhar os direitos de todos e todas, sem esquecermos dos deveres. O trabalho iniciado com as crianças estendeu-se para a comunidade e hoje nossa escola funciona como um polo aberto às famílias para formar sobre os mais diversos assuntos ligados ao universo infantil e também para que eles se organizem como comunidade. Uma escola onde todas e todos tenham direito à voz e à decisão, gerindo a escola junto com o diretor e as outras educadoras, é a forma mais democrática de fazer a escola dar certo. Todos e todas dentro da escola são importantes. São educadores e educadoras. Somos uma comunidade educativa que ensina aos pequenos e pequenas o respeito mútuo, a empatia, o entendimento do coletivo, o respeito às regras, o cuidar e entender o outro, estímulo à cooperação e não à competição desigual. Queremos tornar o olhar mais sensível e mais acolhedor. Queremos que as crianças saiam daqui seguras de quem são e prontas para aceitar aos outros, pois não há nada mais necessário para o mundo de hoje do que aprender a ser e conviver. Eixo 6, diversidade e multiculturalismo. Em tempos quando o mundo está tão violento, difícil, cheio de perdas em direitos para todas as pessoas, precisamos nos lembrar que valores e que ideais nos guiam para a reconstrução desse mesmo mundo em uma cultura de paz. Inclusão e respeito a todos e todas. Por isso, nossas ações com as crianças não são neutras. Sabemos bem o mundo que temos e o mundo que queremos construir. É na primeira infância que a criança tem o momento mais forte de construir sua identidade, ou seja, saber quem ela é, aprender a gostar de si mesma e aceitar e defender sua história e sua origem. Por isso, insistimos tanto em valorizar a temática da diversidade, de gênero, de etnias e de várias culturas da humanidade. É na escola que vamos valorizar a cultura erudita, europeia, mas também a cultura dos africanos, indígenas, dos orientais, dos nordestinos, dos latinos. Vamos falar o que acontece nos grandes centros urbanos, mas também do que há no interior, no campo, nas periferias. Valorizamos a cultura jovem, mas também a cultura dos ancestrais, a cultura da criança e do adulto e da adulta. Todas as múltiplas culturas são importantes e devem ser valorizadas, ao contrário do que acontece fora da escola. Em nossa escola, devem caber todas as culturas, todas as origens, todas as cores de pele, todos os tipos de cabelo, todas as opções, todas as capacidades. Nos esforçamos para isso todos os dias. Eixo 7. Autonomia e autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, si mesma, é um dos maiores desafios do ser humano, especialmente nos dias de hoje, onde temos tão poucas possibilidades e tempo de pensar, refletir e conhecer-se. Aqui não acreditamos no controle do adulto sobre a criança todo o tempo, embora tenhamos regras de convivência e organização muito claras. Nosso esforço é que as crianças, mesmo pequenas, aprendam a falar o que pensam, aprendam a cuidar de si mesmas e das próprias coisas, aprendam a tomar decisões, aprendam a controlar os próprios impulsos. Nós acreditamos como pessoas capazes de fazer tudo isso e as estimulamos para que avancem cada vez mais nesse caminho. Por isso, boa parte da nossa rotina, do nosso espaço e das nossas ações como educadoras caminham na intenção de desafiá-las e fazer escolhas e colaborar conosco na hora de planejar e avaliar nossas ações.
Aqui as crianças são de fato ouvidas, de fato consideradas como pessoas inteiras, capazes de conhecer, cuidar de si e interagir com as pessoas. A escola sempre foi e continua sendo um polo de conhecimento. Aqui as crianças podem aprender muitas coisas sobre a ciência, sobre a tecnologia, sobre a literatura, a arte, a geografia, a história, sobre a culinária, o esporte, sobre como as coisas funcionam e sobre como as diferentes culturas constroem o seu modo de ser, viver, trabalhar. O conhecimento e a informação estão na escola como parte natural dela, e é direito das crianças ter acesso a um pouco de tudo isso. Oferecemos às crianças oportunidades de construir conceitos, habilidades e atitudes. Elas precisam saber o que são as coisas, como elas são feitas e quais ações e atitudes estão por trás das coisas. Tentamos dar a elas muitas informações sobre o mundo e acesso a muitas formas de agir nesse mesmo mundo. Assim, elas não só ficam mais inteligentes, como também vão pegando gosto por aprender cada vez mais de tudo isso. A gente colocou bicarbonato dentro da bexiga, colocou vinagre dentro da garrafa e a Eloá vai levantar a bexiga para ver o que vai acontecer. Levanta a bexiga, Eloá. Levanta a bexiga, Eloá. A bexiga, assim, ó. Levanta a bexiga. Isso, pro pozinho cair dentro da garrafa. Levanta. Aqui, ó. Isso, levanta ela toda. Levanta mais. Espera aí. Vai. Tudo. Derruba tudo aí dentro. Olha só. E olha lá dentro da garrafa como tá. Tá cheia de bolinha. Parece uma chuva. Vai cair. Viu? Quando derruba tudo aí. Deixa ela encher, deixa ela encher. Olha que legal. Viu? Então, quando a gente mistura o vinagre com o bicarbonato, acontece isso. Gostaram? A minha mãe não tem. A minha mãe já tem um desse, né? E eu já... Eixo 9. Brincadeira. Por ser a linguagem mais próxima da infância, a brincadeira aparece a todo momento aqui na escola. Crianças brincam, quer os adultos ou não. E por brincarem tanto, sozinha ou com os outros, vão aprendendo o funcionamento do mundo, do outro e delas mesmas. Nós não viramos as costas para o universo do conhecimento, da brincadeira. Nós não reprimimos, pelo contrário, criamos ainda mais condições para que elas brinquem mais e melhor. A brincadeira é o caminho mais seguro para que as crianças sintam-se dentro da cultura onde vivem e possam não só aprender como tudo funciona, mas interferir para que tudo funcione diferente e de um jeito ainda melhor. Quem brinca, cria, aprende, fala, faz parte e entra em relacionamento com outras pessoas. Entende a si mesmo e ao grupo. Toma decisões, conhece muitas coisas. A criança que brinca desenvolve um mundo de habilidades, conceitos e emoções. Vamos brincar?